7h46. Estúdio Aberto. E chegou a hora do nosso Estúdio Aberto de hoje, que recebe o Dr. Daniel Moretti, ele que é professor de Direito Tributário do IBMEC e vai responder à pergunta: o Brasil suporta mais um ano sem as reformas econômica e tributária? Você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, pode participar conosco desta conversa pelo nosso WhatsApp 988-100-917. O código de área é o 31. Boa noite, professor Daniel Moretti. Seja bem-vindo à Rádio Super em Belo Horizonte. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Boa noite, professor. E a gente já começa com... a gente tem esse gancho hoje, né, do retorno do Congresso amanhã, depois desse mandato aí, no último ano do mandato dessa legislatura, e com essa pergunta, né, qual que é a expectativa para o avanço dessas reformas que estão há tanto tempo aí tramitando no Congresso, que tem essas discussões que não chegam, né, a lugar algum. Qual que é a expectativa para isso? Olha só, a expectativa é muito grande e a preocupação é maior ainda. Nós temos hoje em tramitação no Congresso Nacional pelo menos 4 propostas de reforma tributária. Algumas delas são efetivamente reformas do sistema tributário e outras são verdadeiros puxadinhos que a gente vê acontecer bastante nos últimos tempos. Nós podemos destacar a proposta de emenda constitucional número 45 e a proposta de emenda constitucional também, a PEC número 110. Essas duas, que são as mais relevantes, que são as mais importantes, elas têm pontos de contatos muito similares. As duas se propõem a extinguir uma série de tributos e criar um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que seria uma espécie de IVA, de Imposto sobre o Valor Agregado, a ser instituído no Brasil. Mas existem outras, né? Nós temos 2 propostas apresentadas pelo governo federal, uma em 2020 e outra em 2021, que se propõem, respectivamente, a criar a primeira, uma contribuição sobre bens e serviços, em substituição ao PIS e à COFINS, e a outra, uma que foi muito polemizada no ano passado, o PL número 2337 de 2021, que se propõe a reformar o imposto de renda, passando a tributar a distribuição de dividendos para sócios. Esse é o cenário que nós temos. 2 PECs, 2 propostas de emenda à Constituição, que essas sim reformulariam bastante o sistema tributário, e outras que são muito pontuais naquilo que o governo federal chama de etapas da reforma tributária que ele pretende realizar. Professor Daniel Moretti, uma dúvida que fica em relação à discussão dessas propostas em ano eleitoral. O senhor, como especialista, fica preocupado que o problema pode ser ainda maior do que a gente vê hoje se deputados e senadores decidirem discutir essas propostas em um ano de eleições e o resultado for ainda pior do que a gente já tem hoje? Porque a gente já viu isso acontecer com outros projetos de lei que, à medida que vão discutindo e tentando ter ganhos políticos em cima de uma lei a ser aprovada no Congresso, acaba que o resultado sai pior por causa da tentativa de agradar várias bases. Há esse temor por parte dos especialistas em relação com a reforma tributária e a reforma administrativa? Há sim esse temor, principalmente porque uma reforma tributária é algo que não se faz numa simples e não discutida proposta. Uma proposta de reforma tributária é algo que tem que levar em consideração uma estruturação muito discutida com a sociedade, com os setores econômicos, algo que possa ser colocado em prática e testado com a possibilidade de se voltar atrás sem grandes nocividades, sem grandes prejuízos ao sistema. E no ano eleitoral, tememos que muitas coisas possam ser realizadas não respeitando esse script que pelo menos se deseja. Em ano eleitoral, nós estamos aí falando de possibilidades de reformas tributárias, mas existem outras coisas que também estão na pauta do Congresso Nacional que podem vir a acontecer, que às vezes elas soam como boas num primeiro momento,
mas que a longo prazo, ou num contexto mais ampliado, podem ser preocupantes. Eu posso citar aqui o PL, o Projeto de Lei número 4728 de 2020, que pretende reabrir o PERT. O PERT é um desses programas de parcelamento ou reparcelamento de débitos tributários com a União. Tá? Há muita expectativa dos contribuintes sobre a possibilidade de reabertura desse programa de parcelamento de débitos federais. Está aberto agora aquele voltado para as empresas do Simples Nacional. Mas aquelas empresas que estão fora do Simples Nacional não contam com um programa incentivado no momento. Claro que há muitas discussões, tentando não ser tão técnico, mas discussões que envolvem a já vigente transação tributária, mas essa possível reabertura do PERT traria um horizonte um pouco mais esperançoso para os contribuintes, mas é algo que também precisa de uma calibragem no seguinte sentido: não basta resolver o problema dos contribuintes num primeiro momento e prejudicar as finanças públicas, as contas públicas, no médio e longo prazo. É preciso que essas necessidades, que esses interesses sejam conjugados e devidamente integrados. Uhum. Doutor Daniel, Guilherme quem está aqui falando, muito boa noite ao senhor. Eu faço-lhe a pergunta no seguinte sentido: é preferível termos uma mini reforma tributária má e porcamente feita, dada o tamanho da deterioração das contas públicas brasileiras e a sinalização de que teremos um ano de 2022 em função da pressão inflacionária e etc, se não tão difícil, mas muito próximo do que tivemos em 2021, ou é melhor aguardar um momento em que seja possível fazer uma reforma, por exemplo, da PEC 45 citada pelo senhor, capitaneada ali pelo economista Bernard Api, no cerne da proposta? É melhor ter uma proposta como essa, mais robusta, aprovada em um ano, por exemplo, de novo governo, em tese com apoio popular melhor, ou é melhor fazer o que dá para fazer no ano de 2022, repito, com uma pequena reforma ou com alguns ajustes pontuais, dada a condição de contas públicas brasileiras? Guilherme, a experiência tributária brasileira nos mostra o seguinte: reformas pontuais que fazem o que dá para ser feito acabam criando muito mais problemas do que solução. Nós temos hoje, como um pedaço desses problemas que foram criados ao longo do tempo, inúmeras discussões que brotaram lá no STF e que o tribunal, anos depois, vai proferir decisões que acabam por criar um rombo inesperado nos cofres públicos, que acabam por gerar mais insegurança para os contribuintes, e a emenda acaba saindo pior do que o soneto. Então, na minha opinião, não vale a pena alterações intempestivas, alterações pontuais, alterações não estruturadas, alterações que não foram discutidas com a sociedade e que geram, portanto, grande risco de causar mais prejuízos do que soluções. Professor, o senhor citou as propostas que estão em tramitação no Congresso, trouxe essa questão de que esses pequenos remendos, né, não trariam um efeito desejado, um efeito estável na economia. Qual que é, dentro da academia, entre os especialistas, qual que é o cenário ideal de reforma tributária, um cenário que vai impactar de forma visível, né, no bolso do contribuinte, que vai trazer descomplicação também para o setor público, que é o caso, né, dessa união, por exemplo, de tributos? Qual é o mundo ideal, né, digamos assim, do sistema tributário para o Brasil hoje, que a gente tem alguma chance de alcançar? Olha só, o mundo ideal é muito difícil de ser alcançado, né? As propostas que seguem no Brasil hoje, elas levam em consideração recomendações da OCDE, elas levam em consideração a análise de competentíssimos estudiosos e profissionais da área, mas elas estão longe de não terem problemas. Todas elas apresentam algum tipo de potencial problema, de potencial prejuízo, no âmbito jurídico, com repercussões jurídicas, com possibilidade de criação de demandas judiciais que vão durar que podem durar por anos e décadas. Agora, embora a PEC 45, por exemplo,
apresente uma estimativa de carga tributária de 25%, tentando assim reduzir, ou se propondo a reduzir a carga tributária praticada atualmente no país, uma coisa é muito certa. Num país com a característica que possui o nosso, com as características que possui o nosso, com a elevada demanda do Estado para atender às necessidades da sociedade, não há expectativa de redução efetiva de carga tributária. O que há é expectativa de se desfazer alguns nós do sistema, de se desfazer algumas complexidades que acabam, de forma direta ou indireta, tornando a vida das empresas, dos investidores, dos contribuintes, menos complexa e, assim, por consequência, reduzindo de alguma forma aquela carga que hoje estão obrigados a suportar. Agora, falar em mundo ideal, falar em mundo simples, rápido e objetivo, num país, numa estrutura de federação complexa como é a nossa, me parece um pouco de utopia. Basta a gente notar o seguinte: nós temos no Brasil 13 esferas de governo. Você tem União, estados com Distrito Federal e municípios. Todos eles com um montão de funções, com um montão de tarefas a realizar, e todos eles precisando arrecadar. E aí aquilo que deveria ser harmonia entre eles acaba virando guerra, né? É daí que surge o termo, por exemplo, guerra fiscal, que a gente tem tratado muito nos últimos anos. E essa guerra, essa falta de harmonia entre esses entes da federação, fica muito clara quando se constata, por exemplo, que ao longo dos anos, a União, que deveria ser aquele ente de representação, de congregação dos estados e municípios, ela fala por si própria. Tanto é que nós temos no Brasil um sistema de repartição do dinheiro arrecadado com tributos, um pedaço de tudo que a União arrecada, ela tem que dividir com estados e municípios, e a União adotou uma prática nos últimos anos de criar ou aumentar justamente os tributos que ela não tem que dividir com estados e municípios. Então, veja, o problema é estrutural muito antes do problema tributário, tá? Então, acho sim que há muita coisa que pode ser melhorada, mas não acredito em solução 100% com o mundo ideal. Professor Daniel Moretti, a gente vai encerrar já a entrevista que estamos fazendo com o senhor, falando sobre a importância das reformas tributária, econômica e tributária que estão em discussão no Congresso. Nós já estamos aí há 30 anos, pelo menos há 30 anos no Congresso Nacional, discutindo algum tipo de reforma econômica e tributária, e a gente vê que os projetos acabam não avançando, né? Ou quando acontecem, é como o senhor e o Guilherme diziam, são feitos remendos, feitos em partes. O senhor acredita que para melhorar o cenário econômico que a gente tem hoje, tem algum prazo estipulado para que a reforma econômica e tributária seja feito, ou tem que ser para ontem? Ela precisa ser feita rapidamente. Que ela precisa ser feita com muita rapidez, eu não tenho a menor dúvida. Mesmo porque a gente constata a todo momento investidores, empresas interessadas em atuar no país que muitas vezes são espantadas ou perdem o interesse, dadas determinadas características e determinados problemas que a gente enfrenta na área tributária. Agora, de nada adianta estipularmos um prazo para que essas coisas aconteçam de forma afobada ou demais acelerada e, como eu disse, isso acabar sendo um tiro no pé. Porque, veja, se é aprovada, seja a PEC 45 ou seja a PEC 110, nós teremos aí, no mínimo 5 anos, de um caos maior do que o que vivemos, porque nos dois casos nós teremos um período de transição e um mix de dois sistemas tributários que funcionarão em paralelo. Então, a gente não pode prever vida fácil, não, seja com reforma tributária ou sem ela. Mas fazer as coisas correndo, sem discussão, sem aprofundamento e com risco de inserções de pontos politicamente colocados que podem fazer ruir todo um projeto, me parece muito mais arriscado do que qualquer outra coisa.
É isso. Conversamos agora com o professor Dr. Daniel Moretti, que é professor de Direito Tributário, sobre, né, essas questões e sobre a necessidade da reforma tributária no Brasil. Professor, muito obrigada pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no Estúdio Aberto. Eu aqui agradeço, sempre à disposição. Um abraço a todos. Um abraço. 8h01.